Oi, pessoal. Estamos começando mais um Arena de Ideias, super especial, aqui de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, direto do Hacktown. E hoje, recebendo aqui duas pessoas incríveis, Miriam Moura, jornalista, curadora de conteúdo, diretora associada da oficina, e Kalen Shen, que também é consultora, especialista em LinkedIn, e vai trazer aqui um pouco para a gente os insights dessa rede que tem sido tão importante nos dias de hoje. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as tendências, né, do uso do LinkedIn. Quero agradecer também a Compasso pela parceria aqui no Hacktown e por proporcionar para a gente aqui todo um apoio técnico que foi fundamental para que a gente conseguisse executar o nosso Arena de Ideias direto daqui. Bom, é um assunto muito quente nos dias de hoje, né? Todo mundo quer estar no LinkedIn. Então, eu vou começar perguntando aqui para Kalen. Kalen, afinal, como usar o LinkedIn? Essa rede se diferencia, de fato, das outras redes sociais? Né? O que a gente tem que ter atenção aí? Bom, vamos lá. Eu acho que a maioria das pessoas, quando começam a conhecer o LinkedIn, geralmente, quando criaram seu primeiro perfil, foi num momento de uma história de LinkedIn que alguém provavelmente virou para você e falou: olha, acho que é melhor você ter um perfil no LinkedIn, porque um dia você vai precisar, quando você te passar por um momento de transição ou sair da empresa onde você está atualmente, vai te ajudar a se recolocar. E esse, na verdade, quando a gente começar a falar de história de LinkedIn, de 2003, 2004, tanto é que, se vocês repararem, a maior parte das pessoas criaram seu perfil em inglês, porque a gente ainda tinha o LinkedIn na versão americana. A versão BR LinkedIn só começou a entrar no Brasil em 2010, 2011. Foi quando a gente começou a gerar, inclusive, conteúdos em português. Até então, as pessoas até geravam conteúdos em inglês. Então, nessa trajetória do LinkedIn, as pessoas, principalmente os executivos, eles começaram a entender que, assim, o LinkedIn, apesar de ser um perfil, né, apesar de ser uma rede, que eu poderia colocar lá todo o meu perfil, todo o meu histórico, ele começou a entender que o LinkedIn também era uma plataforma profissional. Mas, como plataforma, rede social profissional, o LinkedIn começou a entender que ele precisava mudar esse modelo de negócios. Tanto é que o próprio CEO do LinkedIn, ele começou a se posicionar, né, nos maiores veículos de comunicação, deixando muito claro: nós não somos uma plataforma para arranjar emprego. Nós entendemos que o nosso modelo de negócios tem que ser baseado em conteúdo. Nós somos uma plataforma de conexão, de relacionamento. E aí isso mudou muito a estratégia do LinkedIn dali para frente. E aí, reflexo disso, é o que a gente começou a ver dentro dos próprios influenciadores do LinkedIn nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, mas eles tinham Bill Gates como influenciador. E aí, quando eles vieram para o Brasil com o LinkedIn BR, quem foram esses influenciadores na época? Luísa Trajano. O próprio Ricardo Amorim construiu a reputação e a autoridade dele nessa época. Então, o próprio LinkedIn começou a entender que ele precisava investir em profissionais, que, num primeiro momento, ele teria que investir para começar a trabalhar a reputação da rede, começar a aumentar a base de usuários, para que as pessoas pudessem começar a conhecer um pouco mais o LinkedIn, para depois começar a investir em creators. Então, esse movimento dos creators começaram a acontecer quando? Pandemia. Tanto é que, após pandemia, o LinkedIn criou um programa de aceleradores, né, de conteúdo que chama Creator. E depois ele deu oportunidade para que cada um de nós, com o nosso próprio perfil, pudesse escolher um modo criador dentro do LinkedIn. Então, hoje, o LinkedIn ele não se posiciona só como uma rede social. Eu brinco que, assim, existe um círculo de redes sociais, onde eu tenho Instagram, eu tenho o X, né, o ex-Twitter, eu tenho o LinkedIn, mas eu também tenho uma bolinha aqui, ó, que chama plataformas de conteúdos premium. O próprio LinkedIn ele se posiciona nessa intersecção entre rede social e conteúdo. E até puxando esse gancho, né, de reputação, hoje todo mundo quer ter aquele selinho, né, do LinkedIn, que diz que ele é especialista em um tema ou em outro. E aí eu queria perguntar para você, Miriam, como realmente trabalhar a reputação no LinkedIn?
né? O quanto isso realmente faz diferença para os executivos que querem estar ali bem posicionados. Obrigada, Denise. Olá, Kalen. É sempre um prazer aqui essa conversa no nosso Arena de Ideias, que ele é um hub de conteúdos de comunicação. O LinkedIn hoje é a casa do executivo. É a rede social onde ele deve se sentir em casa, na medida em que preenche todos os requisitos. Eu lembro que até poucos anos, nós, na oficina, durante a pandemia, todo mundo nas suas casas, fizemos uma brincadeira num carnaval, não sei se você lembra. Cada unidade de negócios tinha que criar uma fantasia, uma disputa. Foi uma maneira da gente socializar. E o pessoal do digital se fantasiou de redes sociais. E eu nunca esqueci o LinkedIn, porque elas tinham que falar, né? A gente estava no Zoom, enfim. Eu sou chato, mas estou na moda. Isso há uns 3, 4 anos, né? E hoje o LinkedIn é, por excelência, o clube social dos executivos. É lá onde ele tem que estar, é lá onde ele tem que falar com seus públicos, é lá onde ele tem que criar conteúdos com estratégia, conteúdos que falem não só deles como executivos, e isso é importante, mas também dos princípios, dos valores de suas empresas. Então, é hoje a rede social. Sem dúvida nenhuma, exige estratégia, exige cuidado. É a rede de conteúdos, como a Karen falou, e é fascinante, né? É onde as coisas acontecem no mundo corporativo e na nossa vida. Quem trabalha tem que estar no LinkedIn. Eu queria emendar aqui com uma perguntinha para você. Como não ter medo dos famigerados comentários? Né? Porque tudo bem, legal, a gente vai lá, coloca o que a gente fez, o executivo coloca ali onde ele está, né? Eventos em que participa, mas sempre dá aquele friozinho na barriga de, e agora? Eu estou ali numa exposição pública e qualquer um pode acessar e comentar na minha rede. Tem como a gente se proteger disso? Ou lidar, né, com isso de uma forma mais leve? Tem. É sempre uma linha tênue entre a autenticidade, você ser genuíno, criar conteúdos, passar o seu conteúdo. E, recentemente, eu tive uma experiência muito interessante. Eu fiz um post, uma análise de uma foto, a foto da tentativa, né, do atentado ao Trump. E fiz uma análise baseada em artigos de especialistas que eu havia lido numa revista norte-americana e deixei muito claro que aquela era uma análise de comunicação, o poder da imagem no mundo hiperconectado, como aquela foto estava destinada a se tornar lendária e por que isso. Mas também deixei claro que eu não estava torcendo pelo Trump, que ele não era meu candidato, que eu não, né, se eu votasse, e que eu estava torcendo que o Partido Democrata encontrasse uma maneira de vencer as eleições. Isso foi antes da desistência do Biden. Foi muito interessante porque o post praticamente viralizou no feed. E eu recebi alguns comentários assim, meio que criticando até eu ter dito que faria uma análise de comunicação, que é o que eu faço, é a minha área, né? Mas eu me posicionar. Mas foi tudo dentro de uma sociabilidade. Isso me chamou a atenção. Eu poderia conversar com eles, né? E isso, assim, os executivos devem se sentir, mas sempre com estratégia, cuidado e propósito. Eu até vou agora direcionar aqui para a Kalen e falar um pouquinho como que esses algoritmos... Deixa eu só fazer uma troca de microfones aqui. Como que esses algoritmos trabalham aí, né, de forma diferente? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar. No X, por exemplo, e no LinkedIn. O LinkedIn acaba mesmo sendo uma rede mais polida, né, em que as discussões não são tão acaloradas quanto nas outras redes. Né? Mas como que a gente... só para entender um pouco do que está por trás,
para quem chegam os nossos comentários, né? Como que o LinkedIn funciona e trabalha nessa entrega do nosso conteúdo? Vamos lá. Hoje o LinkedIn ele é baseado num indicador que chama SSI, que é o Social Selling Index. Então, hoje, esse indicador ele foi criado pelo próprio LinkedIn. E aí vocês vão entender por que eu preciso explicar o que é esse SSI para explicar o algoritmo. Esse SSI ele tem 4 pilares. E o LinkedIn ele criou esse SSI justamente para ajudar os próprios usuários da rede a como é que eles poderiam operar dentro da plataforma de uma forma saudável, de uma forma que eles pudessem obter os seus objetivos profissionais e pessoais. Esse algoritmo ele é baseado no melhor profissional que existe hoje dentro do LinkedIn, que é o profissional de vendas. Hoje é o melhor profissional do ponto de vista do algoritmo, porque ele consegue trabalhar todos os 4 pilares de uma forma como heavy user. Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar chama estabelecer a sua marca corporativa. Então, esse primeiro pilar, eu costumo dizer que também assim, é estabelecer a sua marca pessoal / corporativa. O segundo pilar, a gente chama de localizar as pessoas certas. O que é isso? É você expandir de forma estratégica a sua rede. O terceiro pilar, interagir oferecendo insights. E aí que entra a questão da geração de conteúdo. O quarto pilar, criar relacionamentos. Que aí já estou falando de engajamento e networking. Só que para chegar nesse momento de geração de conteúdo, ou de criação de relacionamento para engajamento, você precisa trabalhar muito bem os 2 primeiros pilares. Que aí entra a questão da reputação. Né? Porque o primeiro pilar é o meu perfil. Né? Eu preciso começar, e aí é o que eu estava conversando com a Miriam, antes da gente começar. Precisa ter estratégia. Então, a Miriam, quando fez esse post para falar do Trump, na verdade, qual que era a estratégia dela? Ela estava falando sobre o trabalho dela. Ela trabalha com comunicação. Faz sentido a Miriam publicar um post falando sobre Trump de um ponto de vista de análise de comunicação? Faz muito sentido, tá? Dentro da estratégia. No LinkedIn, eu falo com os meus mentorados, né? Às vezes eles me mandam pelo WhatsApp, eu vou postar sobre isso. Antes de analisar o conteúdo, eu pergunto assim, para que você vai postar isso? Eu não estou questionando, não estou te criticando nem te julgando. Eu preciso entender qual é o seu objetivo com esse post. Qual é a sua intenção? Está dentro da sua estratégia? Se você me falar que está dentro dos pilares que você elegeu para falar sobre você, sobre a sua carreira, ok. E aí, assim, no caso da Miriam, quando as pessoas comentam, na verdade, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado na hora de comentar. Por quê? Você lembra que eu falei que tem o segundo pilar, que é a sua base? A sua base é a sua audiência. Então, se você tem uma estratégia dentro do LinkedIn, você precisa construir a sua base de forma que a sua base de usuários, elas vão ser as pessoas com quem você precisa falar. Então, muitas vezes as pessoas viram para mim e falam assim, eu não consegui me identificar muito com o LinkedIn, porque na hora que eu vou rolando o meu feed, eu vejo umas coisas nada a ver. E aí eu falo assim, o seu feed pode ser nada a ver, mas o meu faz muito sentido para mim, porque eu só sigo pessoas que são estratégicas. As pessoas que estão na minha rede são estratégicas para mim, então elas geram conteúdos que são estratégicos para mim. Então a estratégia, né, Kalen, ela começa já antes de você postar alguma coisa. É Sim. quem você segue, com quem você se conecta, porque vai interferir justamente em para quem, né, esse conteúdo vai ser entregue e o que você vai receber também. Por isso, Denise, que as pessoas quando comentam um post da Miriam de forma civilizada, vamos dizer assim, elas sabem que se elas começarem a interagir, engajar muito com o seu post, e estiver muito fora da estratégia dela, o que vai acontecer? Ela vai começar, porque assim, o que o algoritmo, como é que ele trabalha? A partir do momento que, por exemplo, se eu acessasse o perfil da Miriam e comentasse esse post, se não está dentro da minha estratégia trabalhar com comunicação, o que vai acontecer? Eu vou começar a mostrar para a minha rede de conexões o post da Miriam. Por isso que a Miriam comentou comigo, nossa, eu comecei a ver comentários de pessoas que nem estavam na minha rede. Porque esse é o poder do algoritmo. A partir do momento que você comenta o post de uma pessoa, você leva toda a sua rede, você apresenta, mostra toda a sua audiência para ela. E aí, essas pessoas, elas têm que tomar muito cuidado na hora de comentar, porque dependendo do que ela comenta,
ela começa a mostrar para o algoritmo que ela só quer falar de comunicação ou que ela quer questionar sobre política. E aí o algoritmo começa a entender assim, opa, ele quer falar sobre essa pessoa que comentou quer falar sobre isso. Vamos começar a mostrar mais pessoas, vamos começar a mostrar mais conteúdo para essa pessoa. Só que se não for o objetivo dela, aí vai cair justamente naquele erro que a maior parte das pessoas cometem. Eu estou olhando aqui meu LinkedIn, mas eu estou enxergando um conteúdo que não é para mim. Porque você justamente está interagindo com conteúdo que não está de acordo com a sua estratégia. Então, quando a gente começa a trabalhar reputação, autoridade, a gente precisa entender muito bem, primeiro, como a gente trabalha o nosso perfil, como é que eu me posiciono no meu perfil, qual é a minha proposta de valor. As pessoas, quando acessam o seu perfil, elas sabem qual é a sua proposta de valor, qual é o seu posicionamento, quais são os seus valores. Existem seções para isso no seu perfil do LinkedIn, e as pessoas não sabem preencher o perfil. Hoje existe uma seção que chama sobre. É sobre você. E as pessoas simplesmente, eu brinco, elas pegam a carta, a introdução do seu currículo. Sabe quando a gente mandava currículo, antigamente mandava uma introdução? Pegam aquela introdução e copiam e colam lá. E ali é o espaço para falar dos seus valores, seu posicionamento, sua marca. Então, você começa a reputação no seu perfil, no primeiro pilar. E a gente vê aí, né, então, uma mudança de mindset que precisa acontecer de LinkedIn não só como uma plataforma para a pessoa se reposicionar, né, se realocar no mercado de trabalho, mas também para ela posicionar a sua imagem, né, para que ela dê visibilidade à sua carreira, ao seu trabalho. E também mostra que nem sempre o faça você mesmo dá certo, né, que a pessoa precisa realmente de uma estratégia ali para fazer com que ela alcance seu objetivo, que entrar lá e postar o que vem à cabeça nem sempre é o melhor a se fazer, digamos assim, Sim, né? Ontem estive numa palestra falando sobre como você pode deixar a sua marca. E ela falando sobre a questão de influência. Não sei se vocês têm uma frase muito conhecida de marca pessoal, para quem estuda marca pessoal, do Jeff Bezos, que ele fala, né? Reputação é aquilo que falam de você quando você não está na sala. Né? Então, assim, quando você não está dentro, quando você está aqui, a gente está aqui conversando, quando eu vou embora, o que vocês falarem de mim é o que eu deixei gravado na vida de vocês sobre reputação, sobre autoridade, sobre conhecimento. Com certeza. E até tratando desse tema, né, tão importante de reputação, e aí não só do executivo, enfim, né, do profissional em si, mas também das empresas, e aí eu vou direcionar para você, Miriam, a gente percebe que o profissional, não existe mais uma diferença CPF e CNPJ. Né? Nunca existiu nas redes. Né? Esse é o fenômeno mais marcante das redes, é você se expor, né, no espaço, no chamado espaço público, e, ao mesmo tempo, você está socializando com o LinkedIn. É ainda muito focado, mais focado, não é muito focado, no meio corporativo, mas você interage com amigos, com conhecidos, com gente que te segue da sua rede. Então, é preciso estratégia. Da mesma maneira como a gente tem que ter estratégia, propósito na nossa vida pessoal. As redes são um espelho disso. E o LinkedIn, e hoje elas são as vitrines, as nossas vitrines, as vitrines corporativas. Então, o mundo hoje é esse. E, Miriam, assim, a gente vê que a influência de determinado profissional, né, principalmente a alta liderança, impacta muito na visibilidade da marca, da empresa que ela representa. Né? Então, a gente observa o quanto é possível também usar esse recurso para potencializar uma ação, uma iniciativa, né, até a forma institucional mesmo ali do posicionamento de uma determinada instituição. Né? O que eu acho fascinante, especificamente numa rede, nas redes em geral, mas no LinkedIn em particular, é você falar com seus públicos. Então, você consegue, ao mesmo tempo que você se conecta com todos, você consegue direcionar, né, de acordo com o conteúdo, de acordo com o evento, de acordo com o fato, de acordo com a tua estratégia. Então, é um exercício muito sofisticado de comunicação, de gestão de comunicação.
e fundamental para a reputação. Então, é falar o que realmente traduza a maneira de pensar, os valores, os objetivos de sua empresa, né, da cultura organizacional. E isso hoje se torna até mais desafiador, mas é o bom desafio, não é o desafio ruim, é que nós estamos num mundo que não é mais linear, não é mais em setores, não existe mais o setor de compras, o setor de imobiliário, o setor hoteleiro. As coisas se fundem. As empresas são corporações que atuam em múltiplas áreas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma ampla possibilidade de se comunicar muito mais com seus públicos, é preciso uma estratégia. Não é improvisar. E falar de estratégia legal, e eu queria te ouvir um pouquinho. O que, afinal, eu devo publicar no LinkedIn? O que eu devo publicar no Instagram? O que eu devo publicar no X? Tem como a gente, de uma forma prática, né? Assim, eu sei que é muita coisa, tá? Para falar assim em pouco tempo, mas tem uma forma da gente deixar uma dica para quem está assistindo a gente como ela deve se posicionar, então, em cada rede para ser mais efetivo mesmo. Aqui no Hacktal, a gente tem ouvido muito de estratégia de digital, muito de criador de conteúdo, né? Então, aquela pessoa que quer ser a própria criadora de conteúdo, digamos assim, mas de forma a dar um resultado bacana. Qual é a dica? É interessante você perguntar isso, Denise, porque foi feita uma pesquisa no LinkedIn perguntando assim, o que as pessoas tinham mais dificuldade. E, por incrível que pareça, o que as pessoas tinham mais dificuldade era como publicar e o que publicar, o que postar. Então, assim, como você falou, é difícil a gente poder falar sobre, né, direcionar nesse sentido, mas todo mundo que eu tenho essa oportunidade de falar um pouco mais, aprofundar mais na questão do conteúdo, eu sempre falo que o LinkedIn, como eu falei para vocês, o primeiro pilar é estabelecer a sua marca pessoal / profissional. Então, preencham o sobre, né? Sim, mas uma dica muito importante na parte de geração de conteúdo. Eu costumo recomendar você trabalhar com 3 pilares. Toda vez que você for postar, sempre tem que estar dentro, quando você desenhar um calendário editorial, né? Tipo, o que eu vou postar essa semana? Tenha em mente que você sempre precisa falar de 3 pilares. Marca pessoal, mercado e corporativo. Por que isso é importante? Porque tem pessoas que, quando se posicionam no LinkedIn, elas viram para mim e falam assim, mas eu tenho que falar da minha vida pessoal? Não, você tem que falar da sua marca pessoal. E a sua marca pessoal pode ser um recorte, como se fosse uma fotografia. A sua vida é uma fotografia. Você vai pegar um recorte. Mas aquele recorte precisa fazer sentido, precisa conversar com a sua marca corporativa. Precisa fazer sentido com o que você quer transmitir. Como é que você quer que as pessoas te reconheçam? Então, por exemplo, eu atendo executivos que trabalham em empresas grandes, mas que falam de outros temas. Falam de carreira, falam de ESG, mas estão numa área comercial. E nem todo mundo é igual, né? Então, acho que encontrar esse tom também de cada um. E o LinkedIn, ele é multicarreira. As pessoas precisam entender que, assim, o seu currículo, ele tem 2 páginas, ele vai falar do seu passado. Ele é seu retrovisor. O seu perfil no LinkedIn, ele é seu para-brisa. Ele vai falar de você, quem é você hoje e para onde você quer ir. E aí, o que é interessante quando a gente fala de conteúdo? Eu posso falar da minha marca pessoal, mas eu tenho que falar de mercado também, porque hoje eu estou numa empresa, amanhã eu estou em outra. Eu tenho que falar que eu conheço esse mercado onde eu atuo, ou os mercados onde eu atuo, mas eu também não posso falar da minha empresa. Porque o meu perfil pessoal, ele é a extensão do perfil da minha empresa. Então, hoje quando as pessoas... hoje, o acesso às páginas pessoais você tem 10 vezes mais visualizações na sua página pessoal do que na sua página corporativa. Não é à toa que a gente ouve falar tanto de employer branding, de embaixador da marca. As empresas, elas querem que os seus próprios colaboradores falem da sua empresa. E hoje eu vejo alguns executivos falando de marca pessoal, falando de mercado, mas não falam da empresa. Só que a gente tem que entender que o nosso perfil ele é endossado pela nossa empresa. Porque a partir e aí a gente vai entrar numa outra discussão,
Mas que fica essa reflexão. A gente tem a nossa marca pessoal, mas a gente também tem a nossa identidade corporativa, principalmente se você está dentro da sua empresa. Então, trabalhar esses 3 pilares já dá para gerar um bom conteúdo para um calendário editorial. Muito bom. A gente poderia ficar a tarde inteira aqui discutindo esse assunto. Infelizmente, nosso tempo aqui está acabando, mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta para vocês. Esse evento, para mim, tem um efeito muito forte de conexão. Né? A gente se conecta com pessoas, tem né, essa diversidade de pensamentos, de temáticas. A gente falou muito aqui sobre até esse FOMO, né? Aquele medo de estar sempre perdendo alguma coisa, porque a gente não consegue, né? Humanamente impossível acompanhar tudo. Eu queria que, para finalizar, que vocês... Eu vou começar aqui por você, Miriam, e eu te passo aqui o microfone. Que vocês tentassem sintetizar em uma palavra o que significou, né? O que está significando esse Hacktal para vocês. Uma palavra. O jornalista adora sintetizar em uma palavra. A minha palavra para esse Hacktal, que é o meu segundo, é desmistificação. Desmistificação de medos, desmistificação da mudança, desmistificação, o início ainda da inteligência artificial e imersão e conexão. Esse é o Hacktal 2024. Bom, no meu caso, o meu segundo ano também, assim como a Miriam, e o ano passado eu vim muito com esse olhar de descoberta e muito com essa sensação de FOMO, e esse ano eu vim muito mais, sabe, eu vou aproveitar as pessoas. Então, para mim, o que mais tem me empolgado aqui até agora com o Hacktal é essa questão é humano. É ter um olhar, né? Então, essa questão do humano, esse human to human, né, que a gente está aprendendo aí, é o que tem me movido muito nesse Hacktal esse ano. A sugestão para quem está no Hacktal e que pretende voltar o ano que vem, tem certeza que vai, e para quem nunca veio, a experiência Hacktal que é o mais fascinante disso aqui. Não é por ser uma cidade lindinha, né? Você acorda de manhã e olha essas montanhas lindas, mas a experiência Hacktal é o mais fascinante disso. Com certeza, eu concordo plenamente com você. Acho que a gente tem... eu pude experimentar muito mais esse ano. Né? Eu estava comentando com vocês antes de começar aqui que eu dei preferência mais a workshops, sessões de palestras mais interativas, né? Em que a gente pode realmente interagir com o outro, conectar com o outro e conhecer pessoas que possam até ser complementares ao que a gente faz hoje e trazer novas visões. Eu acho que ter múltiplas visões das coisas e essa abertura para o novo é muito importante aqui no Hacktal. Gente, agradeço demais, foi muito legal, foi uma experiência muito boa estar aqui com vocês. O Arena de Ideias segue no YouTube, então não percam, continuem nos acompanhando. Obrigada, viu, Miriam? Obrigada, Kalen. Obrigada a vocês. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil, com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina
Reputação para transformar.